Muito bem, então, eu sou Mosael Rodrigues, diretamente dos estúdios da Petrus News. Vamos para a nossa meditação diária na palavra do Senhor. E hoje eu escolhi o texto de Hebreus, capítulo de número 12. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tanto quanto ignorado por muitas pessoas que creem estarem servindo a Deus. Pessoas que creem que são fiéis a Deus e de que Deus está com eles. Mas nós sabemos que todo o conselho de Deus precisa ser seguido por nós. Nós temos que obedecer à vontade de Deus e aceitar tudo que ele nos ordena. E a pergunta que vai ser como uma pergunta tema para a nossa meditação é: você está disposto de fato a receber tudo que o Senhor tem para lhe dar? Eu vou perguntar novamente: você está disposto ou disposta de fato a receber tudo que Deus quer lhe dar? Então vamos para o texto bíblico. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 5 até o 11, que diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não vos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes aparecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, este texto é um texto um tanto quanto complicado, né, de se aceitar. É aqueles textos difíceis de deixar entrar no nosso coração e trabalhar e fazer aquilo que é necessário ser feito. Porque se tem algo que é difícil das pessoas aceitarem, é a correção, é a disciplina. As pessoas elas querem viver uma vida cristã de acordo com as suas próprias preferências. Tanto é que muitos deliberadamente rejeitam grandes trechos da Bíblia Sagrada, porque não concordam com eles, não querem se submeter. Agora, o chamado de Cristo, ele começa na submissão. O chamado de Cristo é um chamado de submissão, para sermos servos de Cristo. Ele é o nosso Senhor. E nessa relação entre servo e senhor, quem dá as ordens é o Senhor. O servo somente obedece. Claro que não numa rigidez absoluta, não numa crueldade ditatorial, a forma como Deus trata conosco. Não. Deus, ele nos ama. Deus, ele quer o bem para cada um de nós. O problema é que às vezes nós temos grande dificuldade em aceitar o fato de que Deus precisa nos disciplinar. Deus precisa trabalhar as áreas da nossa vida em que nós não estamos de acordo com a sua vontade. E essa é a dificuldade de muitas pessoas. Outras pessoas, elas dizem: "Não, eu aceito a disciplina de Deus, eu aceito a correção de Deus, mas eu não permito que ninguém seja usado por Deus para fazer isso." Percebe isso? Tem pessoas que não aceitam que Deus use alguém para corrigi-los, para lhes chamar a atenção. Eles simplesmente querem
né? E dizem, afirmam que creem em Deus, que se submetem a Ele, mas Deus não pode usar ninguém para corrigi-lo ou lhe chamar a atenção. Como Deus vai fazer então? Isso é uma forma de indisciplina, é uma forma de rebeldia. Dizer, afirmar que se submete somente a Deus, mas não aceita, né, receber nenhuma repreensão de outras pessoas. E são pessoas, muitas vezes, que foram usadas por Deus ou são utilizadas por Deus para este fim. Então, o texto de Hebreus, ele é muito claro. Ele vai dizer, olha, que nós não podemos nos desesperar quando a disciplina de Deus vier sobre as nossas vidas. Mas, se nós quisermos mantermos a nossa condição de filho de Deus, né? Porque todos que creram em Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas é necessário manter essa condição de filho. E para mantermos a condição de filho de Deus, precisamos ser disciplinados por Ele. Precisamos aceitar a correção, aceitar a disciplina. É isso que o texto diz. E a Bíblia diz que todos são participantes. Todos os filhos de Deus são corrigidos. Porque o próprio texto vai dizer: mas qual pai que não corrige o seu filho? Né? Mas se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Então tem muitas pessoas que sofrem, muitas pessoas que tiveram um contato com Deus, tiveram um encontro com Deus, mas sofrem e nunca conseguem se firmar na caminhada cristã por causa da indisciplina, por causa da rebeldia, por causa da insistência em não se submeter aos conselhos, às correções. E aí o que que acontece? Essa pessoa fica vagando, vagando e nunca vai desenvolver um relacionamento com Deus. Sempre terá dificuldade disso. Quantos pais de família que perdem a família por causa da indisciplina? Porque são rebeldes, são egoístas ou orgulhosos muitas vezes. Não querem dar o braço a torcer, não querem se submeter à correção. E aí o que que acontece? Ele sofre, a família sofre. Quantos obreiros que são rebeldes, insubmissos, que não se submetem à correção, que nunca conseguem desenvolver com perfeição e excelência o seu ministério. O seu ministério fica sempre patinando, né? E aí entra naquele sistema do tráfego religioso, né? Que aí fica mudando de igreja em igreja e nunca consegue se desenvolver. Por quê? Porque não aceita a correção, porque não deixa Deus usar pastores, amigos ou até mesmo outros obreiros, outros irmãos para dar conselhos, para discipliná-lo. Então, esse texto ele é problemático para muitas pessoas, porque as pessoas não querem aceitar, não querem a submissão. Por um lado, querem a bênção de Deus, querem a proteção de Deus, querem que Deus cuide deles, da sua família, dos seus filhos, seus negócios, seus planos, seus projetos, querem que Deus tome as rédeas destas coisas e faça com que elas aconteçam, né? Faça com que elas vão dando, faça que o procedimento seja dado com liberdade, né? Que o trabalho cresça, né? Que os sonhos se realizem. Muitas pessoas querem isso, a maioria das pessoas querem isso. Mas tem outras coisas que Deus precisa nos dar, que são rejeitadas. E a correção, a disciplina, é uma delas. Portanto, é inútil você compartilhar um versículo bíblico na sua rede social, compartilhar um louvor, uma adoração, frequentar de vez em quando, ou até mesmo com certa regularidade, uma igreja cristã, participar dos cultos, cantar louvores, fazer suas orações, né, ler a palavra de Deus, se você não está disposto a se submeter a Deus e deixar que Deus entre lá no íntimo do seu coração e da sua existência como ser humano e trabalhe, quebre, transforme, limpe as áreas que precisam de limpeza, precisam de trabalho, precisam ser transformadas, precisam ser mudadas. Comportamento, caráter, atitudes. Então, a meditação de hoje é uma meditação que vai nos confrontar, mas é necessário
esta confrontação. Porque se Deus não nos disciplinar, se nós não nos submetermos à disciplina que vem do Senhor para todos aqueles que são genuinamente filhos, nós não seremos filhos, nós seremos bastardos. E no céu não entram bastardos. Na presença de Deus não entram bastardos. Bastardos não são alvos do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu cuidado. Não, eles estão fora dessa comunhão. Portanto, a condição para mantermos o nosso status de filho de Deus ou filhos de Deus é justamente nos submetermos à correção. E quando Deus usa o exemplo dos nossos pais naturais, né, os nossos pais segundo a carne, como a Bíblia diz, ela disse que os nossos pais, se foram bons pais, nos corrigiram. Eles aplicaram a disciplina, até mesmo com certa severidade, muitas vezes. Né? Tiveram que ser enérgicos. Isso nos causou sofrimento, nos causou dor. Quando um pai apela, né, para aquela surra no filho, né, não a surra, não a violência, mas sim aquela disciplina corretiva, o filho chora, o filho não gosta. Por quê? Porque dado naquele momento é ruim, naquele momento é de tristeza. Só que o resultado dessa correção é bom, é glorioso. Quantas pessoas que são adultas hoje que dizem: olha, eu agradeço aos meus pais por terem sido severos na minha criação. Eu agradeço aos meus pais pelas surras de vara que eu recebi quando era criança, porque eles formaram o meu caráter. Eles me ensinaram o valor da disciplina. E hoje eu sou um cidadão honesto. Eu sou um bom cidadão. A mesma coisa, Deus usa esse exemplo para dizer a mesma coisa é o nosso relacionamento com o nosso Deus, que é o nosso Pai. Ele vai nos corrigir e essa correção, essa disciplina, não é no primeiro momento boa. Ela é de tristeza, não é para nos causar alegria, gozo, como o texto diz, mas é sofrimento, é tristeza, é pesar, é dor. Porém, ela produz um peso de glória para aqueles que são exercitados por ela. Então, a disciplina de Deus é um exercício para nos moldar a sua santidade, para nos conformarmos cada vez mais à sua imagem, para nos aproximarmos mais dele, porque nós temos níveis de comunhão com Deus que podem ser alcançados. Porém, quanto mais próximo da luz você chega, mais os nossos defeitos aparecem. E esses defeitos não podem ficar em nós. Esses defeitos precisam ser limpos, precisam ser tirados. Aí sim nós vamos nos aproximando mais de Deus e vamos chegar diante da sua presença dignos, não pela nossa própria justiça, mas por aquilo que o próprio Deus fez, porque ele corrige, é ele que molda, é ele que faz. Nós apenas nos submetemos, nós apenas aceitamos, né, com humildade a correção e a disciplina. Então, pense nessas palavras e que elas possam trabalhar no seu coração. E pense também qual tem sido o teu comportamento diante das inúmeras vezes que Deus tem tentado te corrigir e te disciplinar. Obrigado.